Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu quero responder a Dona Teresa, que me deixou um comentário, né, a respeito do constante ataque de ácaro que eu tenho. Muito obrigado, minha amada, pela preocupação, pelo cuidado com o meu cultivo, tá? Gratidão mesmo. Só que neste vídeo eu quero explicar alguns tópicos para vocês sobre os possíveis ataques de ácaro constante, tá certo? E já dizendo para vocês a respeito da semidroponia, né? Que esse método envolve a semidroponia em relação à água, esquentar, não esquentar. Veja bem, a semidroponia ali abaixo desenvolve um ecossistema naquela água. Então, de acordo com o que uma bióloga me explicou, que ali cria um ecossistema que é muito favorável para o desenvolvimento da sua orquídea. Ali cria o seu próprio micorriza, entendeu, gente? Então, não é a água em si que vai desenvolver esses ataques de ácaro aqui. A temperatura da água naquele reservatório não influencia em nada, gente. As orquídeas, elas têm as raízes muito fortes, tá certo? Então, assim, essa água não precisa ser trocada, porque toda adubação, defensivos que vocês usam fica concentrada naquela água. E ali dificulta a proliferação do mosquito, porém, claro que não está livre. Só que não influencia no cultivo das orquídeas, não interfere nada, gente. Então, eu quero falar pelo menos 6 tópicos para vocês de possíveis ataques de ácaro. Vamos começar pelas condições ambientais. Os ácaros, eles prosperam em ambientes muito quentes e secos. A falta de umidade adequadas e altas temperaturas cria aquele ambiente assim bem propício para a infestação, que é com certeza o meu caso aqui. Tópico 2, falta de ventilação, gente. Ambientes muito fechados, com pouca circulação de ar, favorece muito o desenvolvimento de ácaro. A ventilação inadequada, gente, pode aumentar a temperatura e a umidade, né? Criando condições ideais para esses organismos. Terceiro tópico, gente, quero falar dos estresses das plantas. As orquídeas que estão estressadas devido a fatores como falta de nutrientes, excesso de água ou doenças, estão mais suscetíveis à infestação de pragas. Elas chamam as pragas para elas, incluindo os ácaros, gente. Quarto tópico, aglomeração de plantas. Cultivar muitas orquídeas em um espaço pequeno pode muito, gente, facilitar a propagação dos ácaros, porque o contato próximo entre as plantas pode permitir que os ácaros pulem de uma planta para outra, né? E espalhem rapidamente. Quinto tópico, o uso de fertilizantes. O uso excessivo, gente, de fertilizantes, especialmente os que contêm muito nitrogênio, eles podem sim, gente, estimular o crescimento e a proliferação destes ácaros. Sexto tópico, plantas comprometidas, gente. Orquídeas que já estão doentes, com pragas ou doenças, né, tendem a ser mais atraentes para os ácaros. Então, já que estão em um estado vulnerável, vocês entenderam? Então aqui eu tenho todos esses fatores, gente, que faz acontecer esse constante ataque de ácaro. Não é o meu substrato, não é o meu método. Eu tenho amigas da cidade que cultivam em cachepô, com pouco substrato, substratos inertes, e elas também têm, gente, esses constantes ataques de ácaros que eu tenho aqui no meu cultivo. Ela também me deixou a dica de um substrato que é a casca de pinos, carvão, madeirinha, né? Então, veja bem, Dona Teresa, o carvão eu não utilizo por conta que o carvão, ele absorve muitos sais da adubação. Isso acaba queimando, estragando muito raízes das orquídeas, entendeu? E a casca de pinos também não utilizo no meu cultivo, porque a tendência dela é se deteriorar muito rápido, né? Então, assim, ela atrai muitos fungos para as orquídeas, então eu optei em não usar. E no lugar da casca de pinos, eu uso o chip de coco, gente. Outra coisa, ela pediu que eu usasse vasinhos furados, né? Ela sugeriu que eu usasse vasinhos furados.
O porquê que eu não uso vasinhos furados? Gente, o nosso clima é muito quente. Se eu usar vasos muito furados, eu não consigo manter a umidade correta para minhas orquídeas. E eu já perdi muita orquídea por desidratação no início do meu cultivo, por inexperiências. Então, quando eu compartilho os meus métodos e essas dicas, gente, são baseados nas dificuldades que eu tenho aqui, entenderam? Então, assim, cada pessoa vai adaptar para o seu clima, sua região, da forma que você acha que vai dar certo para você. Ela cita também, né, que as phalaenopsis, elas são na natureza cultivada em árvores, né, e tem aquele sombreamento das árvores. Sim, eu super compreendo, mas não é a nossa realidade no Brasil, porque as phalaenopsis, elas são plantas importadas, né, geralmente elas vivem num habitat assim que é um clima quente e úmido, entenderam? Então, assim, geralmente elas são são todas, gente, do Sudeste Asiático, né, e outras regiões. Então, assim, elas gostam muito daquelas regiões alagadas, sim. Só que essas híbridas, né, as híbridas que nós cultivamos, geralmente elas já estão ambientadas em uma estufa, né, uma estufa ali com condições diferentes da natureza, então a gente não tem nem como comparar muito, entenderam, gente? A dona Tereza também me pediu, né, uma opinião relacionada ao Sansão do Campo, que ela não encontra. Então, minha amiga, desde que você encontre uma madeirinha que tenha bastante cerno, você pode substituir o Sansão do Campo sem problema algum. Entendeu? Não precisa ser o Sansão do Campo. Agora, em relação a colocar o pinos e o chip de coco, né, e o carvão, olha, eu no meu cultivo não uso esse tipo de substrato. O pinus para mim não dá muito certo por conta que o meu clima se torna quente e muito úmido, né? Porque eu rego e ali junto com aquele calor excessivo, o que acontece é onde que a casca de pinos ela atrai muito fungos. E aí onde que começa a ter a podridão de caule quando eu uso casca de pinos, entenderam? Muito pelo contrário com chip de coco. Chip de coco eu não tenho podridão de caule. O que muitas vezes acontece podridão de caule aqui no meu cultivo é o ataque de ácaro. Ele começa pela axila da phalaenopsis e ele vai descendo para o caule e muitas vezes ele está no substrato, né, escondido ali no substrato, e ele vai sugando as raízes e ele vai subindo para o caule. Gente, é tenso. E não é somente eu que passo por esse problema aqui no meu clima, gente. Todas as minhas colegas da minha cidade têm o mesmo agravante que eu tenho, que é o ataque de ácaro. Dona Tereza também cita o seguinte: Lu, use adubos orgânicos. Sim, minha amada, eu só uso adubo orgânico porque eu não estou tendo tempo, mas eu gosto muito do BIG, tá? Ele me ajuda bastante. Quando eu tenho tempo de fazer uma adubação regular, eu garanto para a senhora que diminui muito o ataque de ácaro, porque minhas plantas ficam nutridas. Mas eu trabalho fora, eu faço faculdade, então tudo isso impede a gente ter um bom cultivo, gente. Então, assim, como forma de terapia, eu mantenho o meu canal e mantenho as minhas orquídeas, mas eu levo da forma leve. Não é para causar estresse um cultivo de orquídea, é para nos trazer leveza, paz. Eu acordo de manhã, eu olho para elas, mesmo da forma que eu consigo cuidar, eu vou levando. Mas eu quero agradecer imensamente, minha querida, pela preocupação. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe. Continue aí seguindo nossos vídeos, tá? Muita gratidão mesmo. Gratidão a todos. E eu espero que esse vídeo não ajudou a senhora quanto outras pessoas também. Gente, beijos no coração. Fiquem todos com Deus.